Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso do EOPM. Vamos abordar aqui nessa aula um assunto importante também que a gente precisa conhecer, que é sobre contratação centralizada e contratação descentralizada. Qual que é as diferenças entre um e outro? Basicamente o seguinte, a contratação centralizada quer dizer que existe um departamento dentro da empresa que é responsável pelas compras, não apenas do seu projeto, mas da empresa como um todo, de vários outros projetos, dos departamentos da empresa. Então isso é o que nós chamamos de contratação centralizada. Existe um departamento responsável por atender a todas as demandas. Já a contratação descentralizada é quando, eventualmente, eu posso criar um departamento ou, no caso, uma estrutura de aquisições que vai servir exclusivamente ao meu projeto. Ambas as estruturas, elas têm vantagens e desvantagens. E é sobre isso que eu quero abordar com vocês nesta aula. Vamos lá então, Primeiro eu queria apresentar aqui vantagens e desvantagens da contratação centralizada, ou seja, deste departamento que é responsável por todas as aquisições do projeto, Então, uma das vantagens que nós temos em relação a essa estrutura é que gerentes de aquisições com níveis mais elevados de especialização. Nós temos aí, portanto, um responsável pelas compras altamente especialista e conhecedor deste assunto, porque vem trabalhando há vários anos, passando por diversas situações de compras, de aquisições dentro do projeto, portanto, ele é altamente especialista. Uma das desvantagens relacionada a essa estrutura é que um gerente de aquisições pode trabalhar em múltiplos projetos e, portanto, deve dividir sua atenção entre eles. Então você, se você é o gerente de projetos e você precisa comprar alguma coisa, você tem que saber que esse gerente de aquisições ele não está à sua disposição integralmente. O seu projeto é apenas mais um entre vários outros e você vai ter que entrar na fila. Essa é uma desvantagem, principalmente quando você precisa de velocidade, de fazer alguma compra mais rápida a fim de atender algum requisito do projeto. Então a gente se depara com este cenário. Uma outra vantagem dessa estrutura centralizada é que existe oportunidades de melhoria contínua, treinamento e compartilhamento de lições aprendidas para os empregados, evidentemente, num nível muito mais superior do que uma estrutura descentralizada. Há um processo de aprendizado muito mais intenso dentro da estrutura centralizada. Como desvantagem também a gente pode ter o seguinte, pode ser mais difícil para o GP, o gerente de projetos, obter ajuda em contratações quando necessário. O gerente de projetos ele está simplesmente sujeito à política, à estrutura deste departamento. Ele tem que seguir isso, não tem muita influência aí no caso. Outra vantagem dessa estrutura são práticas padronizadas em uma empresa que favorecem a eficiência e ajudam a melhorar o entendimento. Isso é um fator positivo da estrutura centralizada, ok? E uma outra vantagem também é que as pessoas nesse departamento possuem um plano de carreira claramente definido na área de aquisições. Portanto, nós podemos ter um nível de fidelidade maior para o departamento, uma vez que existe esse plano de carreiras, existe uma preocupação, no caso, em desenvolver, em crescer a carreira dentro da área de supply chain ou aquisições ou compras, qualquer nome que a gente queira dar nesse sentido. Essas são vantagens e desvantagens da estrutura centralizada. Agora eu quero apresentar para vocês algumas vantagens também e desvantagens da estrutura descentralizada. Uma das vantagens então da estrutura descentralizada é o seguinte: o gerente de projetos tem acesso mais fácil a conhecimento sobre contratações, porque o gerente de aquisições é membro da equipe. Você tem uma pessoa dedicada exclusivamente às demandas de aquisições, de compras do seu projeto. Ele é um membro da equipe, logo ele reporta a você. Você tem acesso mais fácil, direto, você tem velocidade para poder resolver questões associadas com aquisições dentro do seu projeto. Essa é uma vantagem. Agora, uma desvantagem relacionada com a estrutura descentralizada é o seguinte: não há um lar
ou departamento ao qual o gerente de aquisições retorne após o término do projeto. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que quando termina o projeto, o que acontece? As pessoas são desmobilizadas, teoricamente. A gente parte do princípio que o projeto, como ele tem início e fim, uma vez que ele atinge o objetivo dele, as pessoas estão liberadas, seja para retornar para o mercado, seja para assumir outros projetos. E isso às vezes pode fazer com que as pessoas se sintam um pouco inseguras quando elas sabem, por exemplo, que o projeto está acabando em 2 meses, em 3 meses. E aí o que elas fazem diante desse cenário? Elas podem começar já a procurar emprego, e se surgir uma oportunidade no mercado, é muito provável que elas abandonem o nosso projeto justamente na reta final, talvez no momento mais crítico do projeto. Essa é uma situação que nós podemos vivenciar dentro de um projeto de fato, na realidade. As pessoas não vão esperar o último dia do projeto para poder começar a procurar emprego. E logicamente, se surgiu outra oportunidade para um outro projeto com data mais longa, você vai embora, mais que justo, mais que certo. Enfim, é uma questão importante para a gente considerar dentro deste ambiente. No inglês, eles utilizam no caso do termo no project, no home. Isso quer dizer que se não tiver projeto, para você continuar, para você ser mobilizado para outro... se você está num projeto e não tem outros projetos, você não tem mais para onde ir, portanto você vai, na verdade, para casa, Enfim. Uma outra vantagem da estrutura descentralizada é que o gerente de aquisições tem mais fidelidade ao projeto. Nós até já mencionamos isso de alguma maneira, O gerente de aquisições, ele está à disposição do projeto, ele é fiel ao projeto, ele vai atender as demandas do gerente de projetos, tudo bem? Desvantagem que nós temos é mais difícil manter um alto nível de especialização em contratos na empresa, pois não existe um departamento de aquisições com foco no aprimoramento dos conhecimentos. Olha, a questão do departamento descentralizado, da estrutura descentralizada, ela é criada provisoriamente, Existe pouca maturidade de processos, portanto, essa é uma situação que nós podemos encontrar, Não existe um departamento de aquisições com foco no aprimoramento dos conhecimentos. Então, muita coisa que a gente aprende dentro de uma estrutura descentralizada, às vezes acaba se perdendo, porque não há continuidade, diferente, por exemplo, de uma estrutura centralizada, onde existe essa continuidade. Agora nós temos só desvantagens associadas com essa estrutura, embora ela sirva exclusivamente ao projeto, algumas coisas ela deixa a desejar, como por exemplo, pode haver duplicação de conhecimentos e uso ineficiente de recursos de aquisições em projetos de toda a organização. Há uma perda, há uma ineficiência, há repetição de coisas que poderiam ser evitadas no caso. As melhores compras às vezes não são possíveis dentro da estrutura descentralizada, uma vez que a gente não tem todo o know-how para poder fazer a melhor compra possível. Já dentro da estrutura centralizada, as pessoas têm mais tempo, têm mais know-how, elas sabem negociar mais, ok? Isso foi fruto de vários anos de trabalho. Uma outra desvantagem é que pode haver pouca padronização das práticas de aquisição de um projeto para o seguinte, O que acontece? Há uma perda no caso de padronização, de lições aprendidas de um projeto para o outro. Alguma coisa se aproveita, outras coisas acabam se perdendo aqui no caso, até mesmo pensando nessas questões, não apenas nas aquisições, mas no projeto como um todo, é que o PMI, por meio do PMBOK, propôs o processo gerencial conhecimento do projeto, que é um processo que vai justamente trabalhar a retenção de conhecimento, de aprendizado, de lições aprendidas de um projeto para o outro, de um projeto para a organização. Então, uma maneira aí de tentar reduzir essa perda de conhecimento de um projeto para o outro, principalmente. E uma última desvantagem em relação à estrutura descentralizada, para a gente poder fechar esse assunto, é que talvez não haja um plano de carreira como gerente de aquisições na empresa. Às vezes o projeto ele é curto, ele pode ter, mesmo que ele tenha 1 ano, 2, 3 anos, às vezes não dá tempo de
ter um plano de carreira, desenvolver um plano de carreira junto à equipe, né, de maneira que ela possa, às vezes, subir, né, hierarquicamente, assumir mais responsabilidades, ganhar mais em função dessas novas responsabilidades. Então não dá tempo disso, né? Isso é um fator que é uma desvantagem, né? Porque as pessoas, elas sabem que se elas entrarem dentro do projeto para assumir um cargo, elas vão ter aquele cargo até o término do projeto. Normalmente não há variação aqui no caso. Então são essas algumas vantagens, desvantagens das estruturas centralizadas, descentralizadas. É importante que você tenha, no caso aí, muito bem claro na sua cabeça, né, justamente esses pontos que eventualmente o exame PMP ou CAPM vai tentar pegar neles, vai querer saber o teu conhecimento em relação às decisões a serem tomadas, ou então, né, a cenários que nós podemos enfrentar dentro dos projetos, baseado no tipo de estrutura de contratação que nós temos disponível. É isso aí, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até mais!